Bom, pessoal, então retomando, já deu para tomar uma aguinha. Nós vimos no bloco anterior o surgimento do poder constituinte como teoria, a origem, portanto, da teoria do poder constituinte. Vimos a matriz francesa, a matriz inglesa e a matriz americana. Nós não falamos ainda em um poder constituinte originário, falamos apenas em poder constituinte. Não havia, no momento em que foi criada a teoria do poder constituinte, a divisão que nós hoje estudamos entre espécies de poderes constituintes. Então, ao se falar em poder constituinte, entendia-se o poder constituinte originário, que é aquele poder que cria um Estado, cria, portanto, uma nova sociedade, e estabelece para essa sociedade, por ele criada pelo poder constituinte, uma Constituição, uma regra de funcionamento daquela respectiva sociedade. Portanto, a partir de agora, nós vamos estabelecer essa distinção entre espécies de poderes constituintes, poder constituinte originário e as demais espécies de poderes constituintes. Então vamos começar a analisar propriamente agora o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, atualmente, é tido como um poder essencialmente democrático. Portanto, a legitimidade do poder constituinte originário, ela decorre da própria ideia de democracia. É um poder que tem como titular o povo. Então, o povo é o titular desse poder constituinte. Não é o monarca, não é o clero. Por isso que eu disse que é um poder essencialmente democrático. O poder constituinte originário é aquele, como dito, poder democrático, poder do povo, de criar um novo Estado, uma nova sociedade e, consequentemente, estabelecer para essa sociedade por ele criada uma Constituição, uma norma fundamental, portanto, que regule as relações dentro desse respectivo Estado. Feita essa introdução em relação ao poder constituinte originário, importa verificarmos, primeiramente, a essência desse poder constituinte originário, a natureza jurídica desse poder constituinte originário. A doutrina não é unânime quanto à natureza jurídica do poder constituinte originário. Nós temos, portanto, divergência doutrinária quanto à essência do poder constituinte originário, e é o que nós vamos ver agora. Então, temos aí a natureza jurídica do poder constituinte originário. Podemos destacar 4 correntes. Poder constituinte como poder de fato, poder constituinte como poder de direito, poder constituinte como um poder político e poder constituinte como um poder híbrido. Primeira corrente entende que o poder constituinte originário é um poder de fato. É um poder que nasce a partir das forças que operam em determinada sociedade. Como dito, é um poder que surge da própria sociedade, criando um Estado e estabelecendo para esse Estado um sistema jurídico constitucional. Então veja que ele precede o próprio direito, ele cria o direito, mas o seu fundamento não é o direito, portanto. Ele tem um fundamento sociológico, ele tem um fundamento fático. Como dito, ele é um poder de fato extrajurídico. Ele cria o direito. Indica, portanto, como dito, as forças sociais, as forças de uma sociedade, por isso um poder, que se colocam em movimento, na dinâmica social, criando, portanto, esse novo Estado e fixando para esse Estado uma Constituição. Já uma segunda corrente defende que o poder constituinte originário, olha lá, é um poder de direito, baseado no direito natural. Então, para essa corrente, seria inerente à própria natureza humana, que é um ser humano, que é um ser social na própria essência, que vive em sociedade. Então, seria
um direito inerente à própria natureza humana se organizar em sociedade e, consequentemente, estabelecer para essa sociedade regras jurídicas. Então é inerente ao ser humano, à condição humana, esse direito de se organizar em sociedade, de estabelecer regras de funcionamento para essa respectiva sociedade. Então, o fundamento é o direito natural. Então, poder de direito, base jus naturalista. Terceira corrente diz que o poder constituinte originário é um poder político. O poder constituinte originário seria ou seriam as forças políticas de determinada sociedade se colocando em movimento, criando uma Constituição para aquele respectivo Estado. Então, são as forças políticas de uma respectiva sociedade que criam a Constituição. Então, é um poder essencialmente político. Então, as forças políticas que operam em determinada sociedade é que criam, portanto, a Constituição para aquele respectivo Estado. Então, o poder constituinte originário, para essa linha de pensamento, é um poder político. As forças políticas que criam o direito, que criam a Constituição. A última corrente entende que o poder constituinte originário é um poder híbrido. Ele, portanto, conjuga fato social, político e cultural. Então não é apenas aquela força política que cria a Constituição, não são apenas fatos sociais, mas também a cultura de determinado povo. Então o poder constituinte originário, ele é um poder híbrido. A sua natureza é híbrida. Ele tem natureza social, política e cultural. São as forças sociais e políticas de determinadas culturas que criam, portanto, a Constituição para o respectivo país, para o respectivo Estado. Então ele tem uma natureza complexa. Uma natureza que engloba não apenas o viés social, o viés político, mas também acresce o viés cultural. Então, o poder constituinte originário seria um poder de fato, tendo ainda natureza política e cultural. Professor, qual é a posição que tem prevalecido no Brasil? No Brasil, tem prevalecido a primeira e a terceira corrente. Ou seja, o poder constituinte originário seria um poder de fato ou um poder político. Então a doutrina se divide no Brasil. Há bastante equilíbrio quanto a esse ponto entre essas duas correntes doutrinárias, alguns entendendo que é um poder de natureza sociológica, outros defendendo ser um poder político. Eu particularmente entendo que é um poder de fato, que é um poder extrajurídico, indica que as forças que operam naquela sociedade, políticas, religiosas, econômicas, por isso que eu não digo que ele é só um poder político. Então as forças que operam em determinada sociedade, se colocando, portanto, em movimento, é que criam a Constituição e o sistema jurídico. E essas forças que integram aquela respectiva sociedade podem ser de natureza política, religiosa, econômica, cultural, todas integrantes daquela respectiva sociedade. Então eu vejo o poder constituinte originário como um poder de fato. Mas, como dito, merece destaque essa divergência doutrinária. Para uns, poder de fato, para outros, poder político. São as duas posições que têm prevalecido no Brasil. Podemos ainda destacar a posição de Antônio Negri, que vê
o poder constituinte originário como um poder sui generis. Aqui é muito próximo daquela natureza híbrida. O poder constituinte originário, veja lá, como potência, subjetividade, social e política. Social e política, formada pela soma de subjetividades coletivas. Então a ideia aqui é, em uma sociedade, principalmente nas sociedades mais complexas, nós temos forças sociais e políticas que operam nessa sociedade. Essas forças se somam, formando, portanto, o que seria esse poder constituinte. É mais ou menos você imaginar o poder constituinte como se fosse um ente. Imagine o poder constituinte como se fosse uma pessoa. Essa pessoa é formada por braços, pernas, tronco, cabeça. O poder constituinte, assim entendido, ele é composto, formado pelas forças sociais e políticas de determinada sociedade. Esse conjunto de coletividades. Então nós temos dentro de um Estado diversas coletividades que juntas integram o que nós podemos chamar de poder constituinte originário. Por isso que está lá, olha só, PCO como potência, força de subjetividade social e política formado pela soma de subjetividades coletivas. O poder constituinte originário é a subjetividade social e política que constituem o mundo da vida. Constituem, portanto, o seu mundo. A sua sociedade é o seu mundo. Tem como características, veja lá, a cooperação dessas subjetividades. A cooperação desses grupos de interesse. Esses grupos de interesse que atuam em cada sociedade respectiva. Baseado ainda na ideia de liberdade e igualdade. Liberdade para todos esses grupos de interesse manifestarem seus interesses subjetivos. Olha aí a liberdade. Igualdade de participação. Igualdade, portanto, quanto à possibilidade de influenciar nas questões de Estado. Não pode ser entendido como um grupo impondo aos demais a sua vontade. Não. Mas sim através de uma cooperação. Cooperação entre esses grupos da sociedade. Cooperação que é baseada nessa ideia de liberdade para expor, portanto, suas vontades, para expor seus interesses, respeitando os demais grupos que integram essa sociedade. Nós conseguimos ver e visualizar bem isso em qualquer sociedade que se pense, e não é diferente na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, por exemplo, ao se editar a Constituição atual, a Constituição vigente de 88, nós tivemos diversos grupos de influência participando desse debate, participando dessa discussão quanto à criação de uma nova Constituição. Então nós tivemos na nossa Constituição manifestação de diversos grupos de influência. Por isso é que nós afirmamos que a nossa Constituição é uma Constituição heterodoxa. Constituição composta por diversas orientações, diversas linhas de pensamento. Por exemplo, se você for à Constituição, no artigo 170, nós conseguimos ver essas influências de grupos distintos na elaboração da Constituição. Olha lá o artigo 170 da Constituição, diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social, observado os seguintes princípios. Pegue, por exemplo, inciso 2, propriedade privada. Inciso 3, função social da propriedade. Então nós temos aqui exemplo de dispositivos inseridos na Constituição a partir
de grupos de influência distintos, diversos. Um deles, de orientação essencialmente liberal, capitalista liberal, livre iniciativa. Já um outro grupo de influência de viés mais social, do welfare state, até mesmo de uma visão mais socialista. Não estou falando que o Brasil é um Estado socialista, não é isso? Influência. Quando do momento da elaboração da Constituição, veja, função social da propriedade. Então aqui nós conseguimos visualizar o que o Negri está dizendo ali. Veja o que o Negri coloca, olha só, poder constituinte como potência, subjetividade social e política, formado pela soma de subjetividades coletivas. Olha o exemplo aqui. O PCO é a subjetividade social e política que constitui o mundo da vida. Tem como característica cooperação das subjetividades. Está aqui a cooperação dessas subjetividades. Liberdade, igualdade. Liberdade, veja só, para inserir na Constituição suas ideias. Igualdade para participar efetivamente do processo de elaboração da Constituição. Então, Antônio Negri defende que o poder constituinte tem uma natureza, originário, tem uma natureza sui generis. Ele não é um poder único e exclusivamente social, político, jurídico ou cultural. Ele tem essa natureza, como dito, complexa, essa natureza sui generis, composta por todos esses aspectos que são conjugados através de um processo de cooperação que se garante, como dito, liberdade e igualdade a todos esses grupos de influência que atuam em determinadas sociedades, em determinados estados. Visto, portanto, natureza jurídica, agora titularidade do poder constituinte originário. Então, titularidade do poder constituinte originário. Atualmente, o poder constituinte originário, como eu disse, é um poder essencialmente democrático. Entende-se, portanto, que o titular do poder constituinte originário é o povo. Veja a Constituição Brasileira, artigo 1º, parágrafo único, diz lá: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então o povo é o titular do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, portanto, como dito, é um poder cuja legitimidade, a legitimidade, decorre da própria natureza democrática, decorre da sua titularidade. O povo, portanto, é o titular do poder constituinte originário. Povo indica o conjunto de nacionais de um determinado Estado. O povo de um Estado engloba os natos e os naturalizados daquele respectivo país. Então, os brasileiros, no nosso caso, natos e ou naturalizados, é que são os titulares do poder constituinte originário. O povo, portanto, brasileiro, é o titular do poder constituinte originário no Brasil. O povo americano nos Estados Unidos, o francês na França. Povo, conjunto de nacionais de um Estado. Mas veja que povo ainda está vinculado à ideia de nação, conjunto de nacionais daquele Estado. Então, o estrangeiro, por exemplo, não faz parte desse conjunto de titulares ou desse conjunto de pessoas que formam os titulares do poder constituinte originário. Uma pátrida, portanto, não integra esse grupo que titulariza o poder constituinte originário. Mas esse modelo já está sendo superado por novos paradigmas que se está tentando introduzir em alguns países, em alguns continentes.
eu vou trazer para vocês a ideia também de patriotismo constitucional, em que essa visão quanto à titularidade do poder constituinte originário ela vai mudar um pouco. Mas basta até aqui entendermos que o titular do poder constituinte originário é o povo. O poder constituinte originário, portanto, é um poder essencialmente democrático e é daí que ele retira a sua legitimidade. Mas, como eu disse, essa visão já está sendo objeto de reflexão a partir da teoria do patriotismo constitucional. Essa teoria do patriotismo constitucional vem sendo defendida atualmente por Habermas. O Habermas, a gente tem que entender um pouquinho a história pessoal do Habermas para que a gente consiga compreender a teoria do Habermas. O Habermas, jurista alemão, um dos maiores filósofos da atualidade, ele foi um adolescente na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então ele vivenciou todos aqueles males da Segunda Guerra Mundial. Ele, inclusive, integrou a chamada juventude hitlerista. Não que ele fosse nazista, pelo contrário. Ele tem uma rejeição muito grande a qualquer ideia de nacionalismo étnico, né, de superioridade racial, tem uma rejeição muito grande em relação a isso. Mas, na época, os adolescentes, as crianças, né, eram colocadas por seus pais, né, nessa chamada juventude hitlerista. Eram inscritos nessa juventude hitlerista, participavam, portanto, de todo esse processo nazista, né, que vinha desde muito pequeno das crianças até chegar ao exército propriamente, ao exército nazista, aquela formação nazista. Então ele foi introduzido pelos pais nessa juventude hitlerista. O próprio Papa, não o atual, né, o emérito Bento XVI, ele fez parte da juventude hitlerista. E na juventude hitlerista, essas crianças, como eu disse, eram inseridas nesse processo de militarização do nazismo, né? Nesse processo de formação de um ideal nazista. Mas, como eu falei, o Habermas, embora criança, né, ele nunca se animou muito com aquilo. Pelo contrário, aquilo causou uma repulsa muito grande no Habermas. O Habermas ele tem um rechaço, né, como eu falei, ele tem uma rejeição enorme a tudo que é referente a nacionalismo, principalmente nacionalismo étnico, ou seja, superioridade daquela raça, superioridade daquele povo. Ele não acredita nisso e a filosofia dele combate essa ideia. Então ele quer romper com essa ideia de nação, de que o poder constituinte originário é titularizado por uma nação. Não é mais titularizado por uma nação, mas sim por toda e qualquer pessoa que voluntariamente e conscientemente decida participar de forma efetiva daquela estrutura social. Então, se você integra aquela formação social, aquela estrutura social, pouco importa se você tem a mesma nacionalidade que outra pessoa que integre aquela mesma estrutura. O ideal, veja só, é que a pessoa voluntariamente participe daquela respectiva sociedade. Portanto, o titular do poder constituinte originário não seria o nacional daquele país, não seria apenas o nacional daquele país, mas englobaria toda e qualquer pessoa que voluntariamente e de forma consciente integre aquela estrutura social, aquele Estado e, consequentemente, deseje se submeter a uma ordem jurídico-constitucional comum. Exemplo, Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia é essa tentativa de se superar esse nacionalismo étnico, criando, portanto, uma nova forma
de Estado, onde você tem, dentro dessa nova forma de Estado, desse novo Estado, pessoas de nacionalidades absolutamente distintas. Então, na União Europeia, você tem português, você tem espanhol, você tem o francês, você tem o alemão, não tem mais o inglês. Todos esses, português, espanhol, alemão, francês, todos esses nacionais do seu respectivo país decidem voluntariamente, de forma consciente, se juntar e criar uma nova forma de Estado. E, consequentemente, estabelecer para esse novo Estado não vamos chamar mesmo de Constituição, uma norma que regule as relações dentro dessa nova forma de Estado. Em algum momento, a Comunidade Europeia pretende criar uma Constituição da Comunidade Europeia. Em algum momento, eles pretendem se tornar, de fato, um único Estado. Não chegaram até esse momento. É um processo demorado. É um processo que tem que se dar aos poucos. Mas pegue, por exemplo, esses filmes, né? Não sei quem gosta, quem for mais nerd, né? Que gosta mais desses filmes de ficção científica. Eu gosto, por exemplo. Pegue, por exemplo, Jornada nas Estrelas. Pegue, por exemplo, Guerra nas Estrelas. Você tem, nesses dois filmes, só para citar esses dois, né? São os mais famosos, Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas, o Star Wars, o Star Trek e o Star Wars. Você tem ali a Federação, o Império já é do mal, mas você tem uma federação. Então veja que a Terra, ela passa a integrar a Federação. A Terra é um integrante da Federação, não falo mais em Estados Unidos, não falo mais em Brasil, eu já falo na Terra. E a Terra integra essa estrutura maior, que é a Federação. E você tem lá, né, pessoas de planetas distintos. Não estou falando nem de países distintos, de planetas distintos. Todos membros dessa respectiva formação social. Logo, são todos titulares de poder ou do poder constituinte originário, como é na Comunidade Europeia. Então, o titular, veja só, é aquele cidadão, aquele indivíduo que voluntária e conscientemente participa daquela formação social. Por isso, patriotismo constitucional. Patriotismo para com a Constituição e não para com um Estado específico. Então, patriotismo constitucional. O patriotismo constitucional tem características importantes que vocês têm que guardar, é o que a gente vai ver agora. Então, a primeira delas, veja só, é romper com a ideia de nacionalismo em nome de um multiculturalismo. Exemplo, Comunidade Europeia. Rompendo com as barreiras nacionais em nome de um multiculturalismo. Baseado na conciliação e na diversidade. Esse ponto é importantíssimo. Então, baseado na conciliação e na diversidade. Não na exclusão, na conciliação, veja só. Conciliar as diversas formas de pensamento, as diversas culturas, tradições que devem ser, veja só, conciliadas e não excluídas. Então, baseada na conciliação e no respeito pelo diferente. Não na prevalência, de uma cultura nacional sobre outra cultura nacional. Não. Pelo respeito no diferente. Por isso que é importante esse ponto, baseada na diversidade. Então, conciliação e diversidade. Tem como função garantir a integração e solidariedade entre os povos e, como eu disse, a superação do nacionalismo étnico. Titular, olha o titular, é o cidadão.
mas não o cidadão nacional de um Estado. O cidadão, veja só, titular de direitos políticos e de participação política naquela respectiva sociedade. Então você pode falar agora em uma cidadania não baseada em uma nacionalidade específica, e sim cidadão entendido como titular de direitos políticos e de participação política naquela respectiva sociedade. A legitimidade, olha lá, a legitimidade é uma legitimidade que se dá a partir do discurso e da democracia participativa. Legitimidade, portanto, que se dá a partir desse debate democrático e da possibilidade de participação de todos os grupos de influência na formação das normas daquele respectivo Estado, na formação do sistema jurídico daquele respectivo Estado. Portanto, como eu disse, a Comunidade Europeia é o melhor exemplo desse patriotismo constitucional. O patriotismo constitucional ele vai repercutir também na própria ideia de poder constituinte derivado reformador, mas nós vamos tocar isso um pouco mais adiante, quando falarmos de poder constituinte derivado reformador. Mas essa teoria do patriotismo constitucional, ela tem repercussão não apenas no poder constituinte originário, quanto à titularidade do poder constituinte originário, mas também repercute no poder constituinte derivado reformador, como nós veremos. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.